Imagina só um grande tabuleiro de xadrez global, onde um único movimento errado pode começar uma crise mundial. Pois é, em janeiro de 2026, foi exatamente essa situação entre os Estados Unidos e o Irã. Um impasse de altíssimo risco, com o mundo inteiro de olho prendendo a respiração. Vamos entender como é que a gente chegou tão perto do abismo. E no pico da tensão, a coisa ficou bem explícita. A ameaça de uma ação militar foi direta, sem rodeios. Essa declaração simplesmente colocou o mundo na beira de um novo e gigantesco conflito no Oriente Médio. A maior superpotência do planeta na mira de um dos seus maiores adversários. Bem, com todo esse discurso e com as movimentações militares, a pergunta que não quer calar é essa: o que exatamente fez os Estados Unidos pisarem no freio? É isso que a gente vai desvendar agora, mergulhando nessa teia complexa que envolve petróleo, política e, claro, muito poder. Ok, para a gente entender por que eles recuaram, primeiro a gente precisa sacar a velocidade com que essa crise toda se formou. Um problema que era interno do Irã virou uma crise internacional em questão de semanas. Foi muito rápido. Olha, foi tudo numa velocidade impressionante. Começou com protestos por causa da economia, que evoluíram para uma repressão bem violenta, e quase que instantaneamente a situação escalou para ameaças de guerra. E aí, de repente, tão rápido quanto começou, o tom baixou. O que será que aconteceu por trás das cortinas? A faísca, sabe? O estopim que acendeu esse barril de pólvora todo pode ser resumido em um único número: 42%. E esse número representa uma pressão econômica, assim, insuportável na vida do povo iraniano. Anos e anos de sanções acabaram levando a uma desvalorização gigantesca da moeda e a essa inflação galopante, o que empurrou muita gente para a rua e deu início a essa crise toda. Agora a gente chega no coração da nossa análise, os motivos que levaram a essa mudança de rota dos Estados Unidos. E não foi uma coisa só não, foi uma espécie de tempestade perfeita de fatores geopolíticos e econômicos. Basicamente, 3 grandes pilares seguraram a decisão de não atacar. Primeiro, uma pressão fortíssima dos próprios aliados dos Estados Unidos ali na região. Segundo, os riscos para a economia global eram, sem exagero, catastróficos. E terceiro, o peso político e humano de começar uma nova guerra para o público americano. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse risco econômico, a gente precisa olhar para outro número que é fundamental nessa história: 20%. Essa é a grande carta na manga do Irã. Pensa só, 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo passa por ali, por esse estreito. Se o Irã bloqueasse essa passagem, a gente teria uma crise de petróleo imediata. Preços iam disparar, a inflação ia sair de controle no mundo todo. Era um cenário que ninguém, nem os maiores inimigos do Irã, queriam pagar para ver. E além da economia, tinha um fator dentro de casa. A opinião pública americana era bem clara e os números não mentem. 70% das pessoas eram contra uma nova guerra. Começar um conflito longo, caro, com essa rejeição toda, o custo político para qualquer governo seria altíssimo. É aqui que a análise fica bem interessante, quase contraintuitiva. Porque apesar de estar mais fraco em vários sentidos, o Irã se tornou, paradoxalmente, uma ameaça ainda mais imprevisível. E o que a gente vê aqui é um paradoxo e tanto. De um lado, sim, o Irã estava enfraquecido, perdeu aliados, viu seu programa nuclear sofrer danos, mas por outro lado, um regime encurralado, lutando para sobreviver, é como um animal ferido, sabe? Fica mais propenso a atacar de forma desesperada, imprevisível, usando o arsenal de mísseis que ainda tem para causar o maior estrago possível. Então, quais seriam as consequências reais se essa dissuasão toda falhasse? Bom, os analistas pintam um quadro bem sombrio. Um efeito dominó que se espalharia para muito além das fronteiras do Irã, e o custo seria altíssimo para todo mundo. Para a economia global, seria a crise na hora. Para a estabilidade da região, milhões de refugiados e a reativação de grupos armados. E para os próprios Estados Unidos, uma guerra longa, cara e com retaliação direta contra as bases americanas. Ou seja, um cenário de caos generalizado. E tudo isso nos leva à conclusão desta análise. A decisão de não atacar não foi baseada em ideologia e moral, mas sim num cálculo frio, pragmático. Um verdadeiro jogo de dissuasão. O nome que se dá para isso é Realpolitik. É a política sem emoção, focada só nos interesses práticos e nas consequências reais das ações. Foi essa lente que guiou a decisão final. Então, o ponto crucial é este. Não foi por falta de capacidade militar,
mas por uma rara convergência de interesses, em que todo mundo chegou à mesma conclusão. Os custos da guerra seriam simplesmente insuportáveis. O medo do caos que viria depois do ataque era maior que a vontade de tirar uma peça adversária do tabuleiro. O que a gente tem hoje é um equilíbrio bem tenso. Uma paz que é precária, mantida não pela diplomacia ou pela boa vontade, mas pelo entendimento de que qualquer agressão levaria a uma retaliação catastrófica para todos os lados. No fim das contas, uma paz baseada no medo. O tabuleiro continua montado e as peças continuam se movendo. E nesse perigoso jogo de dissuasão, a pergunta que fica no ar é: por quanto tempo essa frágil contenção pode de fato durar?